O nosso mundo moderno anda tão complexo e caótico que é difícil imaginar algum ser humano que não esteja passando por algum nível de estresse diário. Eu vejo pessoas tendo grandes problemas na mesma pós-graduação que eu trabalho. Algumas pessoas lidam bem e outras pessoas acabam desenvolvendo alguns transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão. Mas qual que é a diferença entre elas? Ou melhor, o que faz uma pessoa ser resiliente ao estresse? Eu primeiramente preciso deixar claro que os transtornos psiquiátricos não acontecem por falta de vontade ou por fraqueza. Eu tenho sempre muito receio de falar sobre esse assunto de resiliência porque parece um pouco papo de coach de falar que você tem que aguentar as coisas e, enfim, não lidar de fato com suas emoções. Mas não é isso que eu quero dizer aqui. Bem, resiliência pode ser definida como a capacidade de um indivíduo de manter um funcionamento social, ocupacional e psicológico normal, apesar de passar por níveis elevados de estresse. Essa definição implica que a resiliência não é apenas a ausência de vulnerabilidade, mas sim um conjunto de mecanismos ativos que permitem que os indivíduos enfrentem e superem adversidades de maneira eficaz. A resiliência é vista como um espectro, onde diferentes pessoas estão em diferentes posições desse espectro. Em outras palavras, algumas pessoas vão ter uma resiliência para lidar com problemas específicos em contextos específicos, enquanto outras pessoas vão ter uma maior vulnerabilidade e menor resiliência para lidar com esses mesmos problemas. Eu, por exemplo, posso ser resiliente a algumas situações estressantes que passo na pós-graduação, enquanto algum outro colega meu, no mesmo contexto, poderia ter uma reação diferente e, de fato, ser prejudicado mentalmente ou psicologicamente por conta desse estresse. E vice-versa, óbvio. Pode ser que uma pessoa passe por algo e fique bem e eu não consiga reagir de forma adequada. A gente sabe há várias décadas que pessoas processam situações traumáticas e estresse de forma diferente uma das outras. A incidência de estresse pós-traumático, por exemplo, entre veteranos de combate varia entre os estudos, mas em todas as investigações tem menos de metade dos indivíduos sendo considerados como pertencentes a esse diagnóstico. O estudo formal da resiliência remonta à década de 70, quando pesquisadores analisaram crianças que desenvolveram normalmente, apesar de serem expostas a adversidades sérias. Esse estudo conseguiu identificar várias características psicológicas e sociais que diferenciam as crianças que eram mais resilientes ao trauma das crianças que eram menos resilientes. Um grande desafio nos estudos de resiliência humana é que, como esse conceito é bem complexo de se definir, é muito difícil da gente de fato ter um grupo que possa ser classificado como um grupo resiliente ao estresse. Por exemplo, embora existam várias coleções pós-mortem bem estabelecidas de cérebros de indivíduos com depressão ou estresse pós-traumático, a gente não tem essas coleções de indivíduos resilientes, ou seja, pessoas expostas a traumas severos, mas que permanecem majoritariamente saudáveis. Os estudos de resiliência tiveram um avanço considerável a partir de modelos animais de estresse crônico. Em um desses modelos, os animais são estressados de forma crônica, ou seja, por vários dias e de forma imprevisível, num modelo que a gente chama de estresse crônico imprevisível. É esperado que grande parte desses animais desenvolva alterações comportamentais que estão relacionadas com os sintomas depressivos e ansiosos que a gente vê em seres humanos. Claro que a gente não pode dizer que eles de fato desenvolvem depressão e ansiedade, mas eles desenvolvem um fenótipo de comportamento tipo depressivo ou tipo ansioso. Contudo, realizando esse protocolo, nem todos os animais de fato desenvolvem essas alterações comportamentais. O interessante é que, baseando-se nisso, alguns pesquisadores tentaram avaliar o que acontecia no cérebro desses animais que passavam por todo esse estresse crônico, mas não desenvolviam essas alterações comportamentais esperadas, de alteração de ansiedade e depressão. O que os pesquisadores encontraram de interessante é que, além desses animais não apresentarem um nível de comportamento disfuncional, eles também apresentam muito menos alterações genéticas e funcionais em áreas do cérebro que são completamente alteradas nos animais que realmente estão estressados. Essas áreas também parecem estar relacionadas com a vulnerabilidade e a resiliência ao processamento de estresse em seres humanos. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que a resiliência a distúrbios de estresse, como depressão e estresse pós-traumático, tem relação com vários circuitos cerebrais, como os circuitos responsáveis por regular a recompensa, a ameaça, saliência, atenção, controle cognitivo e processamento sensorial. O circuito de recompensa do cérebro inclui neurônios dopaminérgicos da área tegmentar ventral e suas projeções para várias outras áreas, como o núcleo accumbens e também o córtex pré-frontal, hipocampo e amígdala. Beleza, eu sei que são muitos nomes, mas o ponto importante da gente entender é que existe uma área específica do cérebro responsável pelo processamento das emoções, como eu já falei num vídeo anterior aqui do canal.
Alguns estudos avaliaram como alterações nesse sistema de recompensas, nesse sistema de processamento emocional, pode predizer se uma pessoa de fato é resiliente a situações estressantes ou não. Parece que em contextos de estresse crônico, em pessoas resilientes, não ocorre a alteração de conectividade ou qualquer nível de disfuncionalidade nesse sistema de processamento do sistema de recompensa, enquanto em pessoas mais vulneráveis ocorrem alterações significativas tanto na estrutura quanto na conectividade de diferentes áreas desse sistema. Essas adaptações que ocorrem por conta do estresse crônico em pessoas vulneráveis podem estar relacionadas com o desenvolvimento de diferentes sintomas de transtornos psiquiátricos, como a ansiedade e a depressão. Outras áreas que parecem ser bem diferentes entre pessoas resilientes ao estresse e pessoas que são mais vulneráveis são as áreas de processamento de atenção. Essas áreas incluem o córtex pré-frontal, hipocampo e o locus coeruleus. Em estudo com humanos, foi demonstrado uma conectividade aumentada entre o locus coeruleus e o córtex pré-frontal em pacientes com sintomas depressivos e ansiosos. Isso sugere que uma maior predisposição de conectividade e funcionalidade dessas áreas do locus coeruleus e o córtex pré-frontal em pacientes que não são resilientes pode predispor o aumento no risco de desenvolvimento de sintomas como ansiedade e depressão. Em pessoas que são resilientes, como não ocorre esse padrão de alta conectividade, é possível que isso desenvolva uma resiliência contra os conflitos do estresse, fazendo com que a pessoa de fato consiga passar por essa situação sem necessariamente ficar muito atenta a isso ou hipervigilante em relação a uma preocupação. Em outras palavras, parece que parte da resiliência de pessoas que conseguem lidar bem com o estresse crônico está relacionado com uma menor sensibilidade das áreas do cérebro responsáveis por a gente identificar que algo está acontecendo de errado e que a gente precisa estar atento a um problema. Quando você diminui essa sensibilidade, provavelmente ocorre uma menor chance do paciente sofrer de transtornos psiquiátricos por conta do estresse. É interessante destacar que alguns estudos até têm avaliado algumas estratégias para, digamos assim, treinar essa resiliência em pessoas que ainda não têm o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos e também em pessoas que são diagnosticadas com esses transtornos. Mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo que eu vou fazer se você comentar aqui embaixo e não se esquecer de deixar seu like. Muito obrigado pela atenção e até mais!